Num passado sombrio, o Brasil viu-se numa realidade onde chegavam constantemente escravos negros provenientes do continente africano. Por isso, atualmente o Brasil é um dos países com uma das maiores populações de afrodescendentes fora do continente africano. Isto mostra claramente que o Brasil e a África possuem diversos aspectos em comuns, como o passado colonial e alguns traços culturais herdados do período da escravidão. A maioria dos países do continente africano apresentam muitas similaridades com o Brasil, como mostramos neste vídeo. Moza Geo é um canal feito por africanos com o objetivo de mostrar tudo o que influencia o dia a dia das nações de África. Se está a conhecer o nosso trabalho neste vídeo, por favor clique no botão inscrever-se e ative o sino para receber vídeos sempre que publicarmos. Primeiramente, os aspectos naturais. Ambos têm em comum a presença de extensas áreas de floresta, como a Amazônia brasileira e a floresta equatorial do Congo. A Amazônia é uma floresta latifoliada úmida que cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. Esta bacia abrange 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos pela floresta tropical. Esta região inclui territórios pertencentes a 9 nações. A maior parte desta floresta está contida dentro do Brasil, com 60% da floresta. Por outro lado, a floresta do Congo, também conhecida como a selva do Congo, é uma floresta ombrófila, tropical, úmida, que se estende por toda a planície da bacia do rio Congo e pelos seus afluentes na África Central. A floresta do Congo abrange uma gigantesca região na África Central, que inclui o norte e o centro da República Democrática do Congo, a República do Congo, o Gabão, a Guiné Equatorial, o sudeste dos Camarões e parte da região sul da República Centro-Africana. Em seus territórios estão localizados os dois maiores rios em volume de água no mundo: o rio Amazonas, com cerca de 6.992,06 km de comprimento, caudal médio de 209 mil metros cúbicos por segundo, e deságua no Oceano Atlântico. O rio Amazonas possui mais de 1.000 afluentes. E na África encontra-se o rio Congo, também conhecido como rio Zaire. É o segundo maior rio da África após o Nilo e o sétimo no mundo, com uma extensão total de 4.700 km. É o primeiro da África e o segundo do mundo em volume de água, chegando a debitar algo como um caudal de 67 mil metros cúbicos por segundo de água no Oceano Atlântico. Outro ponto em comum são as enormes faixas de clima tropical cobertas por vegetação espalhadas, conhecidas como a savana na África e o cerrado no Brasil. Em definições simples, a savana é um tipo de vegetação que ocorre em latitudes médias e habitualmente em regiões de climas tropicais com períodos de estiagem prolongada. E o cerrado é um bioma brasileiro caracterizado especialmente pelo bioma. Na acepção internacional, é conhecida como savana, ou também floresta estacional ou campo. Veja bem, na literatura de língua inglesa, o cerrado é conhecido como Brazilian Savanna, ou seja, savana brasileira. Com relação aos aspectos humanos em comum, podemos destacar o processo de ocupação realizado pelos europeus, fundamentado na exploração e pilhagem de recursos naturais, período conhecido como colonialismo. A colonização do Brasil foi um processo de chegada, invasão, ocupação e exploração do território brasileiro, que foi realizado por Portugal entre os séculos XVI e XIX. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, implantando as primeiras iniciativas mais consistentes de ocupação e colonização, a partir da década de 1530. No século XIX, as nações europeias como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha começaram a explorar de maneira efetiva o continente africano, que já estava sendo explorado paulatinamente pelos portugueses. A ocupação europeia privilegiou a produção de matérias-primas e introduziu o caráter predatório de diversas atividades ligadas ao setor primário, como a extração de madeira e as monoculturas de produtos. A colonização de exploração adiou a industrialização dos países ocupados e contribuiu para o subdesenvolvimento econômico e social, características que são partilhadas entre o Brasil e todos os países de África. Mas,
Na África, o subdesenvolvimento é bem mais acentuado porque a onda de independência praticamente se iniciou na década de 60. Ainda durante o processo de colonização, outro elemento começou a aproximar a África do Brasil: a escravidão da população negra. A migração compulsória de pessoas de etnia negras africanas levou ao Brasil cerca de 4 milhões de trabalhadores escravos, que foram empregados principalmente nas atividades ligadas ao ciclo econômico, como o de cana-de-açúcar no Nordeste e a mineração, e o café no Sudoeste. Atualmente, é notório a influência africana na sociedade e na cultura brasileira em geral, como nos elementos incorporados pela língua portuguesa, toponomia, hábitos alimentares e crenças religiosas. A África também atravessou um processo chamado de neocolonialismo, quando os interesses europeus se encontravam na produção de matérias-primas com ênfase nas demandas da Revolução Industrial, que obrigava os países em processo de industrialização a buscar maiores suprimentos de minérios e fontes energéticas, como o minério de ferro e o carvão mineral. Tais interesses tornaram os países africanos uma espécie de balcão de negócios das potências europeias, que acabou formalizado a partir da Conferência de Berlim entre os anos de 1884 e 1885. Acordo que definiu os limites das possessões europeias na África. Enquanto a África iniciava o neocolonialismo, o Brasil já estava experimentando a independência política. Ainda assim, a economia brasileira manteve a base primária. Nos dias atuais, as atividades primárias como a agropecuária e os extrativismos vegetal e mineral continuam representando o sustentáculo da economia dos países subdesenvolvidos africanos. Mesmo o Brasil sendo um país industrializado, a produção de soja e minério de ferro correspondem aos principais produtos da pauta de exportação brasileira. São vários fatores que aproximam a África do Brasil. Atualmente, o Brasil é a nação fora do continente africano com uma das maiores populações negras no mundo. Podemos estar aqui a listar mais semelhanças, mas fique à vontade para nos dar a sua opinião aí nos comentários. Nos despedimos com a promessa de trazer muito conteúdo sobre África aqui no canal.